Abraçando a família Finardi, em nome de Alexandre Finardi. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Sandro? Como é que estão as coisas? Correndo muito, né? Literalmente. Inclusive esse final de semana a gente chegou de uma prova, uma etapa do Brasileiro lá em Porto Alegre, lá no Autódromo Novo, lá o Velopark. E a gente conseguiu ganhar a prova lá, foi muito legal. É você hoje disputando, quantas etapas são do campeonato inteiro? Na realidade são 6 provas, né? Porque a primeira prova, ela foi coordenada pelo Antônio Herman. Primeiramente tinha assumido o campeonato para desenvolver no Brasil. Antônio Herman é um piloto que disputa as 24 horas de Le Mans, é um cara que já tem um histórico longo aí em competições, né? É quem organiza a GT Brasil. Só que eu acho que a primeira etapa a gente ganhou também lá em Tarumã. Mas não sei o que aconteceu, ele teve alguns problemas, acabou abandonando o campeonato e aquela prova lá, infelizmente, não está contando pontos para o campeonato que agora foi assumido pela CBA, né? Se faltar pontuação para o campeonato atual, nós vamos com certeza buscar os pontos que a gente fez na primeira etapa, que também era o Campeonato Brasileiro, toda a divulgação era Campeonato Brasileiro, continua sendo Campeonato Brasileiro, mas era organizado por um outro administrador do evento. E a segunda etapa? Foi em Curitiba e nós ganhamos, né? Na categoria, ficamos em segundo na geral. E a última, no final de semana, foi no Velopark, que a gente também ganhou e ficamos em terceiro na geral. Faltando aí 3 etapas para terminar isso, né? Agora faltam 2 etapas. 2 etapas e também tem as 500 de Londrina, que não vale para o campeonato. As 500 milhas não vale, não é uma etapa do Campeonato Brasileiro. É uma competição que os pilotos gostam de ir, porque normalmente é no último mês do ano. Todo mundo já cumpriu sua programação de competições aí, então a gente vai lá se encontrar e é uma prova bacana de 7 horas. Normalmente a gente divide com mais um carro com 4 pilotos, né? E termina à noite, é muito bacana, bem festivo. Eu perguntei para o Alexandre se ele tinha chances de ser campeão brasileiro ainda. E ele disse, não, eu vou ser campeão. Agora você confirma aí, vai ser. Essas provas que a gente participa são provas de longa duração, como diz o nome, endurance, né? Então, o que conta ali? Não basta você só ter um carro rápido. Tem um carro rápido, mas ele tem que ser resistente. A equipe que tem por trás, a preparação que é feita antes no carro. O conjunto inteiro. O conjunto inteiro tem que ser resistente, né? Durável. E a gente tem tido a sorte de conseguir fazer as corridas sem quebrar. Ou parando muito pouco, né? Praticamente só para abastecer, trocar de piloto. As quebras são poucas. Essas quebras, quando acontecem, ou se já aconteceram, são de reparo fácil, dá para consertar? Se eu disser que a gente já perdeu 500 milhas por um cabo de acelerador. Normalmente não quebra o motor do carro, é muito difícil. Ele pode quebrar porque furou um radiador, aí você perdeu a água, aí tem que ir para o box consertar. Quando é uma prova muito longa, você consegue resolver. A competição é disputada hoje com quantos pilotos dentro da pista? Como é que está essa? Normalmente tem largado em torno de 28 carros, tá? É bastante? É um número considerável, porque é um gasto relativamente alto, que você tem que ir para o autódromo já na quinta-feira. Então a equipe toda tem que levar o carro. A equipe hoje está o quê? 6, 8, 10 pessoas? Aí eu vou com 4 pessoas, né? 4. A estrutura que a gente tem aqui mesmo. É o que dá para levar. E mais um amigo normalmente ajudando aí para fazer comida no ônibus. Porque é uma vida de cigano, né? É vida de cigano. O convívio nosso é todo ali no autódromo, o dia inteiro, até a noite, e é o que a gente mais gosta. De ficar com os mecânicos, com os pilotos ali ao redor, a gente estaciona os ônibus próximos um do outro, né? Trocando ideia, brincando à noite. O nosso box tem som alto, coisa que o pessoal não gosta aí, mas a gente trabalha dessa forma. Tem som, é alegre, não é uma coisa muito tensa assim. Para se divertir um pouco, né? E, Alexandre, a confecção do carro, como é que ele foi contemporizado, como é que ele foi feito, de quem é que surgiu a ideia, quem é o arquiteto, o engenheiro? Esse carro é fabricado no Rio Grande do Sul. Inclusive é uma equipe que, vocês podem falar aqui, mas eles fazem os testes de combustível para a Petrobras no Brasil. Claro, perfeitamente. Combustível que eles não podem divulgar isso, mas todos os combustíveis que são feitos no Brasil, eles vão primeiro para teste nessa equipe de competição. Eles preparam vários carros e lá os combustíveis são testados nesse carro. Laboratório Petrobras no Sul. Exatamente. Vai para lá, deve ir para outros lugares também, né? Não usa o nome da Petrobras, nada nos carros, mas essa é a realidade. Esse carro é feito por essa equipe e a gente comprou já faz aí uns 5, 6 anos, né? E
sofreu já várias modificações, a traseira já não é mais Quando você compra um carro para esse tipo de competição, nós estamos falando de campeonato de protótipos, né? Que são carros feitos, né? Não é um carro de rua. São carros criados. Como você pegar um estoque carro, tira aquela bolha, aquela ferragem ali, esse é o carro. Só armação. Quando você fala que comprou um carro, você está comprando um motor também? Não. Só armação. Ele vem com a base para suspensão, a base para um motor. Esse motor pode variar? Pode variar. Sei. Se você quiser botar um motor de dimensões maiores, aí tem que mudar, tem que fazer alterações, né? E o que difere a confecção do chassi desse carro? Olha, aí é vários, porque você pode usar traseiras de Fórmula Ford, traseira de Fórmula 3, chassi de molibdênio, de fibra de carbono, tem uma série de materiais que é usado aí, né? Hoje ferro não se usa mais, né? Hoje é tudo... Olha, o meu ainda é. Ainda temos. O meu ainda é. Meu carro então eu não estava tão enganado assim. Fiquei imaginando as variáveis de peso. Existe alguma metragem? Existe um peso mínimo. Existe um peso mínimo. No caso do meu carro ainda ele tem aí uns 60, 70 quilos a mais do que o peso mínimo permitido. Até por questões de segurança, nossa. Então a gente prefere correr com o carro um pouco mais resistente, então não elimina algumas coisas que poderia ser eliminada, mas que interferem na segurança. No caso de acidente, batida, né? São barras transversais de cruzamento, onde protege o cockpit, né? Então muita gente faz uma barrinha fininha assim, de molibdênio, é mais resistente, mais fininha. Uma outra coisa que eu quero perguntar para você, assim, que você há muito tempo corre, né? Teve sempre isso no sangue, teve sempre essa vontade. Às vezes incentivado pelo seu Alberi, às vezes leva um puxãozinho de orelha, levava um puxão de orelha. E hoje é uma realidade, né? Na realidade, eu participo de competições desde os 17 anos. E fiz uma trajetória diferente, eu fui direto pro carro de corrida. Com 18 eu já tinha carro de corrida no Campeonato Catarinense. Só que eu não tinha dinheiro para manutenção e tinha uma ideia totalmente diferente de que tinha que ser só bom piloto. Mas tem muita coisa por trás disso tudo, né? Você tem que ter dinheiro para investir, equipamento, treinos, tu não ganha isso do dia para noite, né? Eu disputei o Campeonato Catarinense durante 8 anos. Aí fui vice-campeão por 2 anos e em função do trabalho e a correria, você sabe como é que são os nossos negócios. Sempre. Eu me lembro de tudo isso que você fala. A gente batalha bastante e a empresa exige bastante da gente também, porque o automóvel, principalmente o importado, ele já sofreu várias oscilações de mercado, né? E quando a gente começou, você sabe, eu comecei com carro usado, né? Sim. Meu pai não gostava disso aí, eu odiava esse negócio, né? Corrida de automóvel também, Exatamente, por isso que eu falei dos puxões de orelha. Tem medo. A primeira vez que ele entrou no autódromo para me ver, e quando ele chegou, eu estava capotando. Então ele ficou com essa impressão ruim. A primeira impressão não vai me ver correr. Não vai te ver. Não vai me ver correr. Agora, talvez, na última etapa, né? Ele, quando me fala das novidades, você foi campeão, ele fala com muito orgulho, ele fala com alegria no coração, e a gente sabe a preocupação de pai qual que é, mas o seu Alberi hoje, ele sente orgulho do Alexandre correndo, eu sei disso, e gosta de falar para todo mundo, para os amigos, que o filho dele, o Alexandre Finardi, hoje está em terceiro lugar numa etapa geral do Campeonato Brasileiro, foi campeão em Porto Alegre, ele enche o peito de orgulho para falar. É porque a gente disputa hoje com ícones, né, do automobilismo nacional. Nessa etapa de Porto Alegre, quem ganhou a prova na geral foi o Daniel Serra, que é filho do Chico Serra, né? Do Chico. Que é tão bom quanto o pai. E o Chico Longo, que é o distribuidor da Ferrari para o Brasil, Ferrari, Maserati e Lamborghini, né? Certo. Em segundo ficou o Xande Negrão, que tem uma história no automobilismo. Só de estar no pódio com ele já está tudo certo, né? É o Xande Negrão e o Andrés Mateus, né? Nós vamos entregar o troféu, mas peraí, deixa o Xande subir, porque senão eu não quero pegar. De Ferrari, de R8, e a gente com um protótipo feito aqui. Eu acho talvez que ele fique orgulhoso, porque o carro é feito por nós aqui, né? Isso, me contam, feito por nós, como é feito por vocês? O que vocês fazem no carro? Toda a preparação. A única coisa que a gente praticamente compra pronto e desenvolvido é o câmbio, que é um câmbio inglês, né? É um sequencial, né? É um sequencial Tiptronic? É como se fosse um Tiptronic que a gente chama hoje, né? Você só bate nele e ele passa as marchas, né? São 6 marchas. A única coisa que a gente mexe aí é a troca de relação das engrenagens, você pode adaptar para a pista, né? Mas como a gente não tem muitas opções... Isso é feito aqui, essas adaptações. Mas estragou, isso tem que mandar para fora do país, né? Para poder consertar, ou tem gente especializada aqui, mas é muito demorado, isso é tudo um pouco complicado. E esse patrocínio que você tem, lógico, da Kia, levando o nome da Kia,
para fora também, mostrando serviço, ganhando as competições, também começa a surgir. Tem chance de ter um patrocínio melhor ele? A gente tem patrocínio da nossa transportadora, distribuidores de óleo, a própria Kia Motors nos dá alguma verba para divulgação do produto e tal. Não cobre todos os custos, mas com os resultados que a gente deve terminar esse ano, a Kia está prometendo trazer um Cerato pronto de competição, que disputa a Grand Am nos Estados Unidos. Esse carro a gente quer fazer o Campeonato Brasileiro na categoria que ele se enquadre, né? E vai dar mais prazer para mim, até porque a gente vai estar correndo com um carro Kia da marca, né? Vai ser o primeiro no Brasil. Esse carro já tem sucesso lá nos Estados Unidos em corridas. Ele ainda está em desenvolvimento, mas eu tenho certeza que vindo para cá a gente vai fazer esse carro ir lá para frente, viu? Não, andar na frente, né? E andar com o carro daqui, é o carro que nós estamos falando hoje, que é a sensação do momento, e é sobre o que nós vamos falar no próximo bloco. Quero desejar a você, com relação ao campeonato, que você consiga aí suportar e suplantar os seus adversários e vamos conseguir ser campeão. Ele falou para mim, vou ser campeão. Então nós vamos estar aqui com certeza lá no final do mês de novembro, começo de dezembro, com o campeão brasileiro de protótipos aqui direto da Power Imports. Nós vamos para o segundo bloco, Alexandre, tomar um café agora e vamos falar sobre as novidades da Power Imports e as novidades da Kia do Brasil no Salão do Automóvel. Voltamos em seguida.